Amigos regentes, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Eu sou Irinadab Alves, esse aqui é o canal Regentes Excelentes e depois da vinheta eu vou dar continuação na nossa série Ensaios Excelentes. Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos a essa série. Se você está chegando aqui agora, é preciso eu te lembrar que isso aqui é uma série exclusiva que eu estou trazendo aqui nesse canal para falar a respeito de ensaios. Se você perdeu o início dessa série, é só você clicar no link que está aqui na descrição. Tem um vídeo onde eu explico o conceito da palavrinha ensaio, o que isso significa e como é que você deve enxergar isso aí dentro da sua igreja. E no vídeo passado eu encerrei dizendo que eu ia voltar para explicar para vocês alguns elementos, algumas situações que vocês não podem levar para dentro do ensaio e não podem também permitir que outras pessoas levem para dentro dos ensaios. Então pegue aí o seu caderno para você ir anotando essas coisas que eu vou te falar, conforme eu expliquei no vídeo passado. Essa é uma série para você assistir, fazendo anotações, fazendo observações e tomando consciência. Não adianta só assistir e ai que bacana, que divertido. Tem que assistir, tomar consciência e começar a se policiar todas as vezes que você ir fazer o seu ensaio, combinado? Dito isso, vamos então à primeira situação que você, como regente, jamais deve levar para dentro do seu ensaio, ainda que isso seja um tanto desafiador: individualidade. Irmãos, porque hoje eu trouxe esse hino aqui e eu vou ensinar para vocês, eu vou mostrar como é que faz, porque eu ensaiei, porque eu pensei, porque eu decidi. E as pessoas que estão te ouvindo cansam desse eu. Por que cansam? Por um motivo muito lógico. Em um conjunto, as coisas precisam acontecer em conjunto. Num conjunto, a linguagem que precisa imperar, a linguagem que precisa ter um espaço maior é uma linguagem plural. Por causa disso, quando você está dentro de um conjunto, todas as ações que são feitas, todas as coisas que são promovidas chegam mais incisivamente naquelas pessoas quando conjugadas no plural. Quando nós fazemos, quando nós pensamos, quando nós decidimos, quando nós trabalhamos. Quando você chega diante de um conjunto e aplica a linguagem do nós, é automático, as pessoas se sentem encaixadas nessa história, elas se sentem participantes dessa história. Ao passo que quando você chega em nome do eu faço, eu penso, eu decido, eu quero, eu pensei, eu achei, as pessoas vão se sentindo um pouco excluídas. E tendo essa percepção de exclusão, obviamente elas terão um pouco de dificuldade para abraçarem aquilo que você tem tão forte como eu, meu, eu. Isso fica muito mais grave, inclusive, em conjuntos que tem primeiro regente, segundo regente, terceiro regente, mais tantos outros. Se eu tenho uma segunda regente, se eu tenho uma terceira regente, mas eu chego no ensaio e tudo que eu falo é eu, tudo que eu falo é meu, tudo que eu falo sou eu que pensei, sou eu quem decidiu, automaticamente eu estou excluindo pessoas que abraçam essa causa comigo. E pode ser que você ache isso uma coisa simples, pode ser que você ache que o conjunto não está percebendo isso, e eu afirmo uma coisa: na verdade eles não estão te dizendo, olha só, nós estamos observando isso, mas nas entrelinhas eles estão sim percebendo que aquele seu eu grita mais alto do que o todo, e isso é uma linguagem muito ruim no meio de um conjunto. Agora, é claro, e eu preciso dar muita ênfase para uma questão. Quando eu digo que a gente precisa excluir a individualidade, quando eu digo que nós precisamos conjugar as coisas no plural, eu não estou lhes convidando, obviamente, apenas para fazer isso de palavras, porque fica bonitinho falar nós fazemos. A nossa prática precisa concordar com isso. A nossa prática tem que ter
coerência com isso. Não faz sentido eu conjugar os verbos no plural, não faz sentido eu falar que nós vamos fazer, quando no dia a dia, na prática, quem está fazendo sou apenas eu. Deixa eu traduzir o que eu estou dizendo para vocês de forma muito clara. Existem regentes que têm essa individualidade num nível tão alto, num nível tão grave, que ele chega na hora do ensaio e distribui as cópias e diz: é porque eu baixei, eu escutei, eu fiz e agora eu vou ensinar. E o segundo regente, o terceiro regente, que também são pessoas qualificadas, que também são pessoas prontas, ou que deveriam ser pessoas prontas para também conduzir aquele conjunto, ficam ali sentados olhando sem nem saber o que vai acontecer. Quando você é primeiro regente de um conjunto, por exemplo, e você chega no ensaio trazendo uma canção e o seu segundo regente é pego de surpresa tanto quanto as outras pessoas, tanto quanto os componentes, existe nisso uma individualidade. O conjunto percebe que nem o próprio corpo de regentes entendeu aquilo. Isso é trágico. Então, na prática, como é que isso deve acontecer? Digamos que eu seja o terceiro regente aí no seu conjunto e hoje eu estou escalado para dar um ensaio aí nesse conjunto. E eu resolvi que vou ensinar para o meu conjunto a canção João Viu. Se eu sou um terceiro regente bem preparado e bem antenado, antes de ensinar isso para o conjunto, primeiro eu vou ensinar isso para os meus regentes. Aí vem uma questão que é muito séria, porque tem primeiro regente que acha que é um escândalo se ele sentar para aprender o que o terceiro vai ensinar. Tem segundos regentes que acham que é um absurdo ele ter que sentar para escutar o que o terceiro vai ensinar. Da mesma forma, existem terceiros regentes que quando chega a hora de eles ensinarem, aí eles se sentem maiores do que todo mundo, e aí ele aproveita aquele espaço para começar a dar as agulhadinhas. Dá para perceber que existe uma coisa mal construída nisso? Todas essas discrepâncias, todos esses desajustes são percebidos, são sentidos pelos nossos componentes. E pode acreditar, eles vão responder a isso. E eles vão responder a isso com ações exatamente lá na hora do seu ensaio. Se eles não conseguem enxergar unidade nem entre os três regentes, no exemplo que eu estou dando aqui, por que é que eles vão se sentir na necessidade de se unirem? Se eles não conseguem perceber força, coerência, nem nas três pessoas que estão encarregadas de conduzir esse conjunto, por que é que eles vão se sentir na necessidade de criarem forças entre eles? Eu digo sempre que componentes são reflexos de regentes. Então, os componentes percebem essas debilidades no meio dos regentes e acabam correspondendo com ações muito parecidas com isso. Resultado disso, ensaios muito quebrados, muito desconectados, pessoas muito soltas, cada uma no seu quadrado. Não funciona. Então, meus queridos, guardem uma coisa nos seus corações, mas guardem para valer. Apesar de existir uma hierarquia, apesar de existir um método de organização que diz primeiro regente, segundo regente, terceiro regente, compreendam que isso aqui não é uma forma de determinar quem é que está mandando mais. Eu já expliquei sobre isso aqui no canal. Isso aqui é apenas uma forma de organização. Mas se tiverem três regentes, esses três regentes formam um corpo. E esse corpo precisa andar em sincronia. Esse corpo precisa andar em unidade, em conformidade. E não existe como isso acontecer se cada um preocupa-se apenas com aquilo que ele está fazendo. Então, ok. Esse hino aqui eu vou aprender, eu vou ensinar porque vai ser eu quem vai colocar. Esse aí não, esse é da irmã Regina. Então, ela vai aprender, ela vai ensinar, ela vai copiar, ela vai entregar, ela vai reger, e ela, e ela, e ela. Experimentem abandonar esse ego, esse eu muito aflorado, experimentem colocar isso à parte e tentem fazer essa mesma ação em
unidade, em conjunto. Experimentem chegar ao ensaio com essa canção na ponta da língua, independente de quem é que vai ensinar. Ok, é a irmã Regina que vai dar o ensaio hoje, está escalado para ela, ótimo, o ensaio está sob a responsabilidade dela. Significa que a palavra ali será dela, o direito de fala será dela. Mas se a irmã Regina tiver a segunda regente, que é a nossa irmã Regininha, muito afinada com aquilo que ela está ensinando, se ela tiver a terceira regente inteiramente sabendo tudo aquilo que está sendo ensinado, e se essas duas pessoas se juntarem a ela nesse processo de ensinar, esse ensaio será muito mais produtivo. Os componentes vão perceberem que essas três pessoas estão caminhando em unidade, estão caminhando em conjunto, vão bater o olho nisso e vão perceber força, vão perceber concordância, coerência. Não há ninguém que sinta vontade de fazer panelinha diante de uma liderança que trabalha forte, que trabalha unida. Amém? Deixa isso aí anotado no seu caderno e mais pra frente, em outros vídeos, eu vou dar uma aprofundada nessa relação, nesse modelo de relacionamento entre primeiro regente, segundo regente e terceiro regente. Essa relação não pode acontecer no singular. Mas é claro que essa listinha é bem maior e amanhã tem a continuação. Até lá. Tchau.